Kleiber, a Pedrinho Loyola, a Carajé da Cleia. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para fazerem perguntas ao pré-candidato. Essa é a pergunta, já é a primeira pergunta. Deputado Carlos Von, mais uma vez boa noite, obrigado pela presença. O senhor andou dizendo nas redes sociais, em algumas postagens, que nem sabia se era pré-candidato ou não. Então vamos já resolver essa questão. O senhor é pré-candidato nas eleições 2020 a prefeito ou não? Wilker, eu acho que ainda está muito cedo, né, para a gente falar de eleições. Lógico que assim, é esse ano já, em outubro, mas eu estou muito focado e dedicado ao meu mandato de deputado, né, e eu não quero assim, atropelar as coisas. Eu acho que eu tenho muito para fazer ainda até a eleição como deputado, e eu tenho dito que eu vou tomar essa decisão agora no mês de março ou abril, né, conversando com a população. Nós estamos reunindo com a população de Guarapari para tomar essa decisão junto com o povo. Não, já vou para a segunda pergunta, já cortando o Wilker, porque é a pergunta que mais deu ibope semana passada aqui com Osiel, o vereador Osiel. As pessoas querem saber o quê? Do hospital. Queria que ele falasse mais sobre as obras do Hospital Guarapari. Roberta já chegou entrando na saúde, né? Mas nós vamos falar isso aí, nós vamos falar sobre saúde, educação, mas o deputado escorregou aqui na primeira pergunta aqui. Bom, então vamos falar assim, né, Fabiano? Em sendo pré-candidato, né? Então vamos falar assim. Faz a sua pergunta, deixa você falar sobre o hospital, ou então faz a pergunta. Aqui quem manda são os leitores. Assim, complementando talvez a primeira pergunta, eu não vou ser hipócrita de dizer que tem uma grande chance de eu disputar a eleição de prefeito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a gente não pode antecipar esse debate como alguns pré-candidatos estão fazendo, né? Na hora que acabou a eleição de deputado, algumas pessoas já se lançaram pré-candidato a prefeito, né? Então eu acho que essa antecipação faz mal para a cidade, eu acho que não é bom. Então, assim, grande chance de eu disputar essa eleição. Volto a repetir, não sou hipócrita em estar escondendo isso, mas a decisão final realmente nós vamos tomar agora em abril. Em abril ainda? Abril, final de março agora é abril. Junto com a Páscoa, pode ser um presente. Fabiano dos Santos. Wilker, vou aqui lembrar meu amigo Tião de Souza, que quando ele começou lá na TV, ele dizia uma coisa interessante. O pessoal lá em casa está todo mundo assistindo. Então ele falava assim, pelo menos uma audiência caseira a gente tem. Isso para saudar minha prima Nanda Santos, que está sempre acompanhando aí. Nanda, obrigado por você estar sempre acompanhando a gente. Deputado, a primeira pergunta é o seguinte: o senhor tem 1 ano e alguma coisa de mandato, né? Praticamente 1 ano. E o senhor é campeão de apresentação de proposituras, um dos 3, pelo menos, do ranking, né? Dos 3 primeiros do ranking. No entanto, o senhor só conseguiu aprovar o projeto do dito corretor. A que o senhor acha que se deve o fato de tão bem assim ranqueado na apresentação de propostas e só ter conseguido aprovar esse projeto? Na verdade, nós estamos entre os 3 deputados que mais apresentaram proposições. E aí inclui projetos de lei e também indicações ao governo do estado e outras proposições. A imensa maioria dos projetos de lei que eu protocolei na casa, eles estão tramitando, Fabiano. Então precisa passar pelas comissões, e são diversas comissões que um projeto de lei tramita: Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, e muitas vezes isso aí demora, né? Alguns deputados conseguiram aprovar já alguns projetos de lei porque eles pedem regime de urgência. E é um mecanismo que eu procuro não utilizar, né? Só se realmente for algo extremamente importante para aquele momento ali que eu pediria regime de urgência. Mas está seguindo a tramitação normal. A imensa maioria dos projetos de lei que eu apresentei, eles estão tramitando na casa, passando pelas comissões, né? Fazendo todo o processo que precisa ser feito. Assim, você citou aí um projeto de lei, o Dia do Corretor de Imóveis. Como Guarapari tem muitos corretores de imóveis aqui, eu sou corretor de imóveis também, eu tenho isso como profissão, e eu vi que não tinha ainda o dia para comemorar o corretor de imóveis, eu apresentei esse projeto de lei, e como é um projeto de lei mais simples, ele acaba tramitando mais rápido, né? Inclusive, assim, boa parte da oposição nossa acaba
usando esse discurso, falando que a gente só aprovou um projeto de lei, e eles focam apenas nesses projetos de lei mais simples, né, que foram apresentados. Mas nós temos, volto a repetir, mais de 70 projetos de lei apresentados, protocolados na casa. Nós temos desde os mais simples, como o do corretor de imóveis, até projetos de lei mais complexos, né? Então, esses mais complexos, é natural que existe um debate maior nas comissões. Então, por esse motivo que até o momento só foi aprovado um projeto de lei nosso, mas tem uma perspectiva boa de que outros projetos de lei sejam aprovados já nas próximas semanas ou os próximos meses também. Deputado, aproveitando aqui a pergunta, Roberto e Fabiano também podem deixar o deputado tomar um café ali também. Roberto, esse telefone em cima aí tá vibrando aqui. Dentro desses projetos que o senhor tem falado aí, tem algum assim, que esse eu tô doido para aprovar, esse é um projeto muito bom. Tem algum assim? Assim, tem um que já está finalizando a tramitação dele, que obriga as instituições bancárias, os bancos, a instalar câmeras nas áreas externas, né? Eu acho que esse projeto de lei aprovado na casa, eu tenho certeza que vai ser sancionado pelo governador, vai trazer um benefício muito grande para a segurança pública do nosso estado. Nós conseguimos também aprovar na casa o projeto de lei que declara Guarapari como a capital do turismo. É um projeto simples, mas de grande relevância para o nosso município. Infelizmente, o governador seguiu o parecer da Secretaria de Turismo do Estado e vetou o nosso projeto de lei, alegando que existia um erro de redação. Mas nós já protocolamos novamente nós já protocolamos novamente o projeto de lei com a nova redação e expectativa que ele seja aprovado o mais breve possível também. E assim, na verdade, Wilson, são 80 projetos de lei para a educação, para o meio ambiente, para a segurança pública. Para o meio ambiente, por exemplo, nós protocolamos projetos de lei que torna as penalidades mais duras para quem pratica queimada, desmatamento, projeto de lei que obriga o IDAF a publicar com 48 horas de antecedência a autorização de supressão vegetal, porque a gente acaba sabendo só depois que a área é desmatada. Da mesma forma, o IEMA, né? O IEMA precisa publicar com 48 horas de antecedência todas as licenças ambientais que é aprovada por eles, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu nas Três Praias, né? Que foi algo que eu critiquei bastante essa semana. Foi aprovado pelo IDAF a supressão de 240 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Nos dias de hoje, onde que praticamente não sobrou nada de Mata Atlântica, o Espírito Santo tinha o seu estado praticamente todo ele coberto por Mata Atlântica, hoje sobrou menos de 10%, e essa mata, ela espalhada, né, são pequenos resquícios, nós não temos uma mata grande. Então, a gente quer proteger o nosso meio ambiente, nós estamos criando projeto de lei nesse sentido para que a gente possa melhorar essa situação do meio ambiente no nosso estado. Com certeza. Fabiano, a Nilde aí está até puxando a sua orelha. Se o Fabiano deixar, depois do hospital, ela quer saber sobre o hospital, ela quer saber sobre a educação do município. E aí até um abraço para a Nilde Meaípe, né, ela que também está sempre acompanhando a gente aqui. E ela quer saber sobre o hospital. Vamos voltar então a essa pergunta inicial que várias pessoas já fizeram aqui. Eu acho que a pergunta foi a que nós fizemos por Osiel, não sei se vocês lembram. Sim. Qual a sua visão, caso você seja prefeito eleito, com relação ao hospital municipal que o prefeito disse que vai estar pronto em dezembro, né? Eu não fui convidado para a última reunião onde anunciou isso, Roberta Bourguignon também não foi, Fabiano pela TV Sudeste também não foi. Outros veículos foram, mas o Portal 27 não foi. Enfim, deputado, qual é a sua visão sobre essa questão do hospital? Lógico, o hospital é necessário, mas a que custo? Qual a sua visão sobre isso? A gente precisa falar a verdade com a população. Então, a gente precisa recuperar esse histórico, Roberta, né? Onde que, há 13 anos atrás, o mesmo prefeito, o mesmo grupo político prometeu o hospital em Guarapari, e isso aí foi pouco antes das eleições de 2008, onde que ele se elegeu prefeito de Guarapari pela primeira vez. Então teve essa promessa, apresentaram uma maquete lá, falando que iriam inaugurar o hospital.
O hospital não foi inaugurado, não conseguiram fazer absolutamente nada. Em 2010, desapropriaram aquela área lá no Adventista, uma área que muitas pessoas, os especialistas, dizem que não é adequada para um hospital público, talvez para um hospital particular, mas enfim, ali foi desapropriado por R$2.900.000, sendo que a própria prefeitura avaliou aquela área em R$1 milhão. Então, assim, a gente presume que houve alguma coisa de errado desde a desapropriação daquela área. Em 2012, na eleição de 2012, onde ele se reelegeu prefeito, ele teve a mesma promessa, aquela eleição foi anulada, e em 2013, com a nova eleição, prometeram mais uma vez, inclusive subir em cima de um trio elétrico, Wilker, com várias pessoas vestidas de médico, enfermeiro, com um banner imenso falando que o hospital seria inaugurado. Então, mais um mandato se foi, não foi inaugurado. 2016, de novo, naquele livrinho do prefeito, aquele livrinho caríssimo, prometendo inaugurar o hospital mais uma vez. E agora o hospital se encontra praticamente da mesma forma que ele foi desapropriado há 10 anos atrás, com parecer do Ministério Público de Contas, pedindo a suspensão das obras, com parecer da Controladoria Geral da União, pedindo a suspensão das obras, e dos 18 milhões que a Caixa teria que transferir para o hospital, foi transferido apenas 3,5 milhões. Ou seja, o governo federal ele não está seguro de que realmente essa obra é uma obra que está fazendo tudo de forma correta, né? Então, assim, é um sonho meu, é um sonho de toda a população de Guarapari, o hospital. Guarapari hoje é uma cidade com 130 mil pessoas, e qualquer coisa que aconteça aqui com a nossa população, a gente tem que ir para Vitória, Vila Velha, isso aí é um absurdo, mas eu acredito que a forma como estão fazendo é uma forma equivocada. Eu acho que a gente consegue ter um hospital em Guarapari em 6 meses, 1 ano, mas em parceria com a iniciativa privada, mais ou menos no mesmo modelo que foi feito no Hospital Infantil de Guarapari, que eles conseguiram inaugurar ali num prazo de 6 meses, né? Então, é uma obra muito grande aquele hospital, e eu tenho convicção de que, se for feito da forma correta, em 6 meses, 1 ano, a gente consegue colocar um hospital aqui atendendo pelo SUS e para a iniciativa privada também. Fabiano? É só aproveitar para deixar o microfone mais livre para as perguntas dos internautas, né? Senão a gente fala demais e eles acabam aí querendo fazer as perguntas. A gente fala demais? Vou aproveitar. A gente deixar para as perguntas dele. Aliás, o último programa teve mais de 240. Muitas perguntas, né? 300? Mais de 300. Então, tem muita gente entrando aqui. Então vamos dar prioridade para ele, depois eu falo. Isso, fala aí, Roberto. Então, vou só mandar um abraço aqui para o Silvio Luiz Pereira, que está parabenizando o Portal 27 pela iniciativa, o Diogo Carina Cristóvão Gama, que está parabenizando também a iniciativa para discussão de temas relevantes para a cidade, a Maria Abraão, que entrou agora, e o Helder também estava comentando sobre o hospital, já foi aí respondido pelo deputado Carlos Von, e agora entraram no assunto turismo. O turismo precisa de um prefeito. E até a Sandra Rodrigues ressaltou aqui, capacitado. O que a gente pode falar do turismo para Guarapari? Assim, o turismo em Guarapari, nos últimos 20 anos, se resume a shows com bandas decadentes, shows caros, superfaturados no verão. E eu acredito que o turismo vai muito além disso, né? E eu acredito que o nosso maior tesouro não está sendo explorado, Roberta, que são exatamente as areias monazídicas. Eu costumo dizer, por exemplo, o japonês, quando vai decidir um local para passar as férias dele, eu acho que tem muitos lugares no mundo que ele vai escolher, se for a opção lazer, praia e sol. Agora, se tem um japonês lá, um americano, um europeu, que está cheio de dor no corpo, e ele descobre que tem um tratamento alternativo aqui na nossa cidade, que são as areias monazídicas, eu tenho certeza que ele vai vir do lugar que for, gastar o dinheiro que precisar para vir em Guarapari fazer esse tratamento alternativo. Então, assim, nossa principal bandeira, o turismo saúde, realmente foi abandonado desde a década de 70 e 80, que não se fala mais nada. E foi recentemente apresentado um estudo de 10 anos da UFES,
que constatou que Guarapari tem o menor índice de câncer de mama do Brasil. Ou seja, a radioatividade das nossas areias impacta diretamente na prevenção do câncer. Já foi descoberto o câncer de mama, mas podem ser realizados outros estudos que eu tenho certeza que outros tipos de câncer também vão ser descobertos. Além das doenças reumáticas, né, que isso aí já foi descoberto desde a década de 30, através do Dr. Silva Mello, que ficou 40 anos estudando nossas areias monazíticas. E, além disso, nós temos o interior de Guarapari, que é um interior belíssimo, né? Eu acho que fora da temporada de verão nós podemos aproveitar mais o turismo no inverno aqui na nossa região de montanhas. O turismo de esporte também está crescendo muito aqui no nosso estado, a canoa havaiana, o surf. Então, assim, a gente pode ampliar muito o turismo, mas bastando para isso que se aumente realmente, Fabiano, a divulgação. O que Guarapari precisa hoje é ser divulgada, né? E já aproveitando esse gancho aí, eu quero aproveitar, Wilcler, para poder te entregar aqui um boné do Descubra Guarapari, que é uma campanha da qual eu sou voluntário, que tem como principal objetivo divulgar as nossas belezas naturais, né? Nós já lançamos aí a primeira edição, que foi as praias de Guarapari. Nós catalogamos todas as praias, são 52 praias de Guarapari, já divulgamos as nossas cachoeiras, e agora nós vamos estar lançando também o turismo histórico-cultural, para divulgar toda a nossa história, toda a nossa cultura, que é muito rica em Guarapari e poucas pessoas conhecem. Antes de fazer uma pergunta aqui que me mandaram via WhatsApp, eu só vou voltar aqui, depois vocês podem perguntar, tá, gente? No hospital, o deputado, às vezes eu não presto atenção, porque eu estou vendo se o áudio está bom, se o vídeo está legal, enfim. O senhor falou que de 6 meses a 8 meses, né, sendo prefeito, pega o hospital, faz uma parceria, é isso mesmo? Dá para fazer uma parceria público-privada, que é o que o prefeito também fala. Vamos fazer uma PPP, vou fazer PPP, é isso que ele fala. E só que a Maria Helena, se Fabiano, a Maria Helena veio aqui, está trabalhando no governo do estado, na gestão de saúde, e disse que o hospital mais simples do estado consome 10 milhões, 9 milhões de reais por mês. Dá mais de 100 milhões por ano. Isso o hospital mais simples, de 30 leitos. O do prefeito, se não me engano, são 140. 150 leitos. Imagina o custo de um hospital. Dá para fazer isso, deputado? Ou é melhor falar assim, esse hospital tem que ser repensado? Ou o senhor acredita que existe gente que vai pegar um hospital desse e fazer essa PPP? Assim, aquilo que eu falei, infelizmente, os projetos que são implementados em Guarapari são projetos megalomaníacos, como o da rodoviária, por exemplo, né? Tá lá, um elefante branco não está sendo utilizado, a luz funcionando com gerador, e ele pensou numa obra realmente muito grande, que realmente esse valor que a Maria Helena passou, eu não sei se é exatamente isso daí, porque no próprio parecer da CGU, ela fala que, em média, o Estado tem um custo de 37 milhões de reais por ano para manter as unidades hospitalares, né? Então, assim, só que são hospitais pequenos. Esse que está sendo construído em Guarapari é um hospital imenso. E, realmente, o governador já disse que não tem recurso para manter. E o único órgão que poderia manter isso daí, realmente, é o governo do Estado, né? A prefeitura é incapaz de manter um hospital, né? Linhares, que é uma prefeitura rica, tem um hospital pequeno lá, dá pena de ver aquele hospital de Linhares. Tamanha assim, o desleixo que tem naquele hospital, porque a prefeitura não tem condições de manter o hospital. Isso a gente precisa falar a verdade com a população. Acho que a prefeitura pode arcar com uma pequena parte, mas a maior parte precisa vir do governo do Estado, então precisa de ter a vontade política do governador. Como ele teve essa vontade em manter o hospital infantil aqui, foi no primeiro mandato dele, eu tenho certeza que, se for um hospital de menor porte, mesmo que não atenda 100%, né, de todas as demandas da saúde de Guarapari, que atenda 60%, mas é o que dá para pagar, eu acho que é nessa linha que a gente precisa ir. Aproveitando até essa lembrança de Maria Helena, né, que o Wilcler fez aqui, que é até pré-candidata também, né? Exatamente. De Guarapari. Maria Helena também comentou de um sistema do governo do estado, não lembro o nome aqui agora, que
planeja de 3 a 4 anos e que o hospital de Guarapari não está nesses planos. Exatamente, é o PPA, né? Isso. É o PPA que seria o orçamento dos próximos 4 anos. E a gente acabou de aprovar o PPA. Eu fiz uma emenda solicitando uma emenda de 10 milhões de reais para poder equipar o hospital de Guarapari e outra emenda de 48 milhões para poder manter 2 anos o hospital de Guarapari. Não conseguiria manter na sua totalidade, mas pelo menos boa parte a gente conseguiria manter com esse valor. Infelizmente, a nossa emenda foi derrubada pela base do governo do estado, alegando que o governador já falou que não tem recurso disponível para manter o hospital em Guarapari. Um caso sério, né, Fabiano? Falando em saúde, a gente tem, a Maria Helena falou isso aqui, o vereador Osiel também falou, e o Jéssica Meirelles também falou, da questão da saúde do município nas unidades de saúde. Nós temos uma ampla rede de unidades e tem dificuldades. E o senhor pontua muito isso, pontua a educação, o ranking da educação, o ranking da saúde do município, entre os 78 municípios capixaba. E o senhor pontua muito isso aí. Vamos falar primeiro da saúde, depois a gente vai para a educação. Como, em sendo candidato e em sendo prefeito, como que o senhor pretende resolver esse problema? Assim, na verdade eu não sou pré-candidato, mas assim, se no caso, se eu tivesse, vamos assumir logo, deputado, que é candidato logo. Vai deixar para paz. Vamos ser logo transparentes, sou pré-candidato e tal. Mas assim, é uma situação a considerar. Guarapari, eu gosto de analisar muito o ranking, né? O ranking da educação, o ranking da saúde, comparar com os outros 78 municípios, para ver a posição que Guarapari está. E Guarapari há muitos anos está em último lugar, por exemplo, no ranking da educação. E está entre os últimos na saúde, está entre os 5 últimos, de 78 municípios. Guarapari está entre os 5 que menos investe em saúde. Então, assim, o que a gente propõe é uma gestão mais equilibrada, né? Eu costumo dizer que eu disputei minha primeira eleição em 2012 e o atual prefeito, eu tive acesso a uma pesquisa, ele tinha 90% de aprovação naquela época. E naquela época nós já tínhamos os mesmos problemas que nós temos hoje, né? Era o último lugar em investimento na educação, estava entre os 5 últimos na saúde, inclusive o hospital o São Judas Tadeu teve que ser interditado pelo governo do estado porque 9 crianças morreram em 2 meses, né? Isso aí é bom a gente relembrar. Então foi essa herança que ele deixou. Ficou aí 6 meses, 1 ano, as mães tendo que ir para outro hospital, né, fazer o parto, de Cariacica, de Anchieta. Então, assim, e já estava entre os últimos também em questão de desmatamento. Então, se você for analisar todas as áreas, educação, saúde, meio ambiente, Guarapari está sempre ou em último ou entre os 5 últimos. E teve um investimento muito pesado em asfaltamento naquele momento. Então, assim, a mensagem que a população passou para os políticos naquele momento: olha, você não precisa investir em saúde, não precisa investir em educação, não precisa investir em segurança pública, pode cortar todas as árvores da cidade. Se você jogar uma capa de asfalto na minha rua, meu voto é seu, né? Foi essa a mensagem que nós tivemos naquela eleição de 2012. Mas, felizmente, o tempo foi passando, a população foi acordando, e eu vejo que hoje a realidade é diferente, Fabiano. Então, o que a gente propõe é continuar esse investimento em obras, em asfaltamento, porém sem abandonar as outras áreas, uma gestão mais equilibrada. Então, porque, falando em gestão mais equilibrada, ou em não abandonar as outras áreas, se a gente sair na rua hoje e perguntar para a população qual a sua prioridade, a número 1 vai ser saúde, a número 2 vai ser saúde, a terceira vai ser saúde. Verdade. Tanto que as perguntas dos internautas aí falando sempre do hospital e tal. Mas assim, a gente não ouviu até hoje dos pré-candidatos que já passaram por aqui o que objetivamente pretende se fazer para resolver o problema da gestão das unidades. Porque não tem médico, porque o cara vai passar a noite todinha lá e depois ele consegue uma ficha para sabe Deus quando conseguir uma consulta, e ninguém respondeu para a gente objetivamente como que se resolveria um problema desse. Então, assim, respondendo de forma objetiva, nós precisamos ter médico nos postos de saúde, né? Nós precisamos ter os enfermeiros, nós precisamos fazer com que o PSF, Programa Saúde da Família, funcione. Nós precisamos valorizar os agentes de saúde que hoje em Guarapari recebem um salário muito abaixo do que eles
mereceriam receber. Então, é cuidar da base da saúde. Muito se fala em hospital, mas assim, é muito melhor se a gente cuidar da prevenção para não chegar ao ponto da pessoa ficar doente. E eu acho que a prevenção vai muito além também dos postos de saúde, dos médicos. Você manter uma cidade arborizada, por exemplo, isso aí é saúde para a população, né? Você investir no esporte é saúde para a população. Investir numa merenda de qualidade para os jovens, isso aí vai se refletir na saúde. Então, acho que quando você cuida bem dessa base, dificilmente você vai ter um jovem depois que vai ficar doente, né? Então, a proposta que em todas as campanhas eu tenho falado é exatamente isso daí. A cada R$1 que você investe no esporte, você economiza 3 com a saúde. A cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza 4 com a saúde. E na questão ambiental, da mesma forma, você manter a nossa Mata Atlântica aqui viva, com certeza isso vai se refletir na saúde das pessoas. E lógico também que as pessoas ficam doentes, então a gente precisa cuidar, manter o médico no posto de saúde, um posto de saúde bem cuidado. Eu recebi essa semana um vídeo do posto de saúde do Bela Vista que realmente deu pena. Tinha caramujo africano, mato para todo lado, lixo. Então como que você vai falar em saúde com um posto de saúde naquela condição, entendeu, Fabiano? Então, assim, o hospital é prioridade, é importante, mas nós precisamos cuidar de toda essa base também que envolve a saúde. Ó, deputado, fazer uma pergunta. Meu telefone está fazendo um take de outra posição aqui para a gente filmar, né? Depois nós vamos retransmitir lá na TV Sudeste, canal 17 RCA TV a cabo, do meu amigo Fabiano, quase 14 anos no ar. E aproveitar e fazer uma pergunta que o Guto me fez ali no WhatsApp, mas eu lembro. Vou desligar ali porque está filmando também. Deputado, qual foi o critério da escolha dos seus assessores, do seu gabinete? E qual será... Essa não é a minha pergunta, do Guto. Guto Fernandes, conhece? Conheço o Guto. Gente boa. Qual foi o critério da escolha dos seus assessores, do seu gabinete? E qual será o critério em sendo candidato a prefeito, pré-candidato ou prefeito, né, eleito? Qual será o critério de escolhas dos seus secretários? Eu vou complementar agora a minha parte da pergunta. Essa foi a pergunta do Guto. Qual o critério que foi da escolha dos seus assessores e qual o critério será dos seus secretários? Eu te complemento porque as pessoas comentam na cidade que algumas pessoas do seu gabinete serão secretários. E, tirando alguns nomes que têm, né, uma experiência, vamos dizer assim, muitos são inexperientes. E se comenta que eles serão secretários. Eu queria saber a sua resposta sobre isso. Assim, na verdade, o deputado tem direito a 18 assessores, né? E desses 18, por exemplo, eu tenho 4 advogados, né? Porque o deputado está mais ligado à área legislativa, criação de projetos de lei, nesse sentido. E eu tenho diversos assessores que eu nem conhecia antes de virar deputado. Até minha eleição eu não conhecia, foi por questão de mérito mesmo, por processo seletivo. Obviamente que eu tenho outros que já me acompanham há mais de 10 anos na política, né? Então você precisa ter também as pessoas de sua confiança caminhando do seu lado. Política é um mundo muito sujo, é um mundo pesado, então se você não tiver as pessoas de sua confiança também, as pessoas que você pode contar a qualquer hora do dia, se ligar meia-noite, 2 horas da manhã, estiver precisando de alguma coisa, você precisa ter essas pessoas também. Eu sou o único deputado que abriu um gabinete externo. Então, assim, eu tenho uma... Não tem, os outros não têm. Nenhum. Eu sou o único deputado que abriu um gabinete externo para estar próximo da população. Então, eu tenho uma cota política de pessoas que têm facilidade em lidar, atender com o povo, que trabalham aqui no meu gabinete externo, e a área mais técnica trabalha comigo lá na Assembleia Legislativa. Inclusive, o Fabiano fez um excelente trabalho com a gente no início do meu mandato, né? Hoje está se dedicando integralmente à TV Sudeste. Mas eu acho que a política precisa ser um misto, né? Assim, de uma equipe técnica, uma equipe que vai saber desenvolver um bom trabalho, com a equipe política também, porque você precisa dialogar com a população. Isso é política, né? A gente não está falando de uma empresa. Agora, eu lamento que muitos que me criticam não sigam o mesmo critério, né? Indicando irmão, por exemplo, para o Detran, né? Indicando esposa de cabo eleitoral para o Detran também. Assim, me criticam, mas infelizmente não consegue dar exemplo, né? Então, e os secretários?
Como você escolhe o secretário? Não. Vou perguntar direto. Quem o senhor botaria na saúde, na Secretaria de Saúde? Eu não tenho um nome definido, né? Mas assim, Quais os critérios? Uma coisa a população pode ter certeza. Nós vamos escolher o que há de melhor em Guarapari, né? Vamos reunir com toda a população, reunir com os sindicatos, com os sindicatos dos empresários, sindicatos dos trabalhadores, e reunir com a população para realmente definir aqueles que serão os melhores para estarem atuando nas áreas específicas, né? Muito, por exemplo, se falou que eu iria contratar pessoas de Vila Velha, de Vitória. Eu tenho 18 assessores no meu gabinete, eu só tenho apenas um assessor que não é de Guarapari, os outros 17 assessores são de Guarapari. Então, assim, infelizmente, a política de Guarapari está baseada muito na fake news, né? E eu sou vítima disso aí todos os dias. Eu sou vítima de uma fake news na cidade. Então, eu já tinha ciência em relação a essa fake news aí, que eu teria fulano, ciclano como meu secretariado, mas assim, pela minha filha, que é a coisa que eu mais amo, eu não tenho definido nenhum secretário ainda, caso eu venha a ser candidato e eleito prefeito de Guarapari. Mas o senhor não teria, assim... Aliás, parabenizar que estão aqui acompanhando ao vivo o Hudson e o Bernardo, assessores do deputado, estão aqui acompanhando, trabalhando, sexta-feira, uma hora dessa, então dá um parabéns para eles. Mas um perfil, deputado, me dá, e as pessoas querem saber, um perfil. Na saúde eu vou botar um médico, uma enfermeira, ou um cara especialista em gestão hospitalar, administrativa. Você tem uma ideia de um perfil? Desculpa, só para complementar. Pode ficar à vontade. Ele falou uma coisa ali interessante. Nós vamos escolher o que há de melhor em Guarapari. Então significa que nós não teremos secretariado de outro, ou um secretário de um outro município. Assim, igual eu disse, Fabiano, no meu gabinete, 18, 17 são de Guarapari. Se por acaso tiver um ou dois de fora de Guarapari, não vai ser uma coisa, assim, no meu ponto de vista, uma coisa errada. O errado é você trazer todo mundo de fora. Sendo um cara especialista, não vejo problema também. Sim. Eu acho que a imensa maioria tem que ser de Guarapari, mas se você precisar trazer uma peça ou outra de fora, eu acho que é natural. Uhum. Agora, a pergunta que você fez do perfil. Do perfil? Assim, eu vou falar de saúde, por exemplo. Eu acho que o Dr. Rogério seria um excelente secretário de saúde, por exemplo. É dono de um hospital, já está exercendo de forma muito boa. Eu gosto muito do mandato do Dr. Rogério, né? É um cara que é autêntico, ele fala o que ele pensa, ele se posiciona em todos os temas polêmicos do município, assim Sim. como eu também, não se esconde. E é um cara, assim, gestor, porque tem o hospital dele, e é um cara político. Então, o ideal para o secretário é tentar... O senhor chamaria o Dr. Rogério para ser secretário de saúde? Com muita honra. O Dr. Rogério seria um bom secretário. Já consegui uma boa resposta. Tá aí. Fica a gente quer ouvir uma resposta objetiva. Sim. Já deu um Dr. Rogério. Se falasse outro nome de outro médico, também não teria problema. É que às vezes os políticos ficam escorregando e aqui o objetivo do podcast é mais espremido. Fica à vontade aí, Roberta. Você jura. Então, o Erlane Azevedo está aqui avisando, o hospital é promessa de campanha. Todos sabem que não tem como fazer com que ele funcione. Eu quero saber do Transcol, candidato. Tem como trazer o Transcol até o município de Guarapari? Na verdade, o Transcol já chega em Setiba, né? Sim. Já chega em Guarapari. E a gente fez uma solicitação, uma indicação ao governo do estado que estendesse essa linha pelo menos até a rodoviária, porque a gente chegaria próximo ali de uma região bastante populosa, né? E, felizmente, o governo do estado ainda não nos respondeu em relação a essa nossa solicitação, mas nós vamos continuar pressionando o governo, pedindo para que realmente haja essa extensão pelo menos até a rodoviária. A questão da educação, para começar nesse tema, a gente já teve eleições para diretores. Hoje a gente não tem mais na rede municipal. Isso é a favor ou contra? Fabiano, eu sempre fui a favor de eleições diretas para diretor. Mas, de um tempo para cá, eu conversei com o Wagner Kiep, que é um dos responsáveis pelo Espírito Santo em Ação, que foi o grupo que trouxe o Escola Viva para o Espírito Santo. Né? Foi implementado na gestão do Paulo Artung. E o que ele me disse é o seguinte: se for implantar escolas em tempo integral no município, no mesmo modelo do Escola Viva, que eu acho um modelo bacana, um modelo que deu certo,
inviabiliza, por exemplo, a eleição de diretor, porque eles qualificam o diretor, dão um treinamento para o diretor, para que ele possa exercer aquela atividade da maneira correta, né? Então, assim, é uma questão que eu preciso dialogar mais com a própria classe, com os próprios diretores. Eu volto a repetir, eu sempre fui a favor, mas hoje eu tenho minhas dúvidas em relação a essa eleição direta, se realmente vai trazer um benefício para a população ou não, porque infelizmente a gente sabe que tem muita politicagem, né? E às vezes o diretor eleito pode ser aquele que não faça o trabalho certo, mas que faça uma politicagem junto com a população local ali do bairro. Pergunta do Palhinha. Escola cívico-militar, se a favor, para Boa. completar aqui. Boa, Fabiano. Eu sou 100% a favor das escolas cívico-militares, inclusive fiz uma crítica ao governador por não ter aceitado, né? O governo federal disponibilizaria R$1 milhão para cada escola, seriam 3 escolas para cada estado contempladas, e a gente simplesmente perdeu esse recurso por ideologia partidária, né? Pelo fato do nosso presidente ser mais de direita, o governador de esquerda, então fica nessa briga de ideologia. Infelizmente acabamos perdendo as escolas cívico-militares, mas Viana está inaugurando agora uma escola cívico-militar, até parabenizar o prefeito lá, Gilson Daniel, por isso. E assim, os números eu acho que definem bem, né? Das escolas mais bem avaliadas do Brasil, a boa parte delas são escolas cívico-militares. Então, são escolas realmente que estão desempenhando um bom trabalho. Deputado, uma pergunta do Palhinha ali, que eu olhei, mas já botei o celular para gravar de novo. Ele afirmou assim, o senhor, num grupo de WhatsApp, disse que iria para a guerra esse ano, né? Não sei se você falou isso, já até saí de alguns grupos. Aí ele perguntou se isso é um recado ao prefeito Edson Magalhães, de ir para a guerra, para encarar, o que foi isso? Isso aí quer dizer o quê? Não, eu assim, sinceramente, eu não me recordo de ter escrito isso, mas se eu escrevi, eu não sei qual foi o contexto, né? Mas com certeza não foi o contexto de ir para a guerra contra prefeito, contra isso. Não, isso aí não é o meu perfil, nunca fiz campanha dessa maneira, não vai ser agora que a gente vai fazer. Aproveitando que Palhinha, que é do grupo do PSB, né, do Gedson, uma particularidade minha. É impressão minha, deputado, não sei se Roberto e Fabiano têm essa mesma visão, mas a princípio me parece que na sua visão, gente, se alguém quiser um cafezinho, só falar, tá? Eu vou querer. Me parece, na minha visão, posso estar errado, né? Que o Gedson, às vezes, você vê mais o Gedson como o seu maior adversário do que o próprio prefeito, porque eu vejo que você direciona muitas críticas ao secretário. É isso, ou todos são seus adversários, ou é porque o governo, como você já falou na Assembleia, faz isso, faz aquilo? O que? Eu estou errado? Não, assim, que eu me recorde, assim, eu subi a tribuna 2 vezes para falar do subsecretário de turismo e já subi várias vezes para criticar coisas da prefeitura. Então, assim, eu sempre que tem um tema polêmico ou que eu vejo algo errado, eu procuro me manifestar, né? Diferente de alguns políticos que você vê subindo, levando palanque para dentro da igreja, né? Fazendo uma de bom moço, mas criando verdadeiras milícias digitais para ficar atacando os seus adversários, né? Infelizmente, assim, eu preciso ser sincero com a população de Guarapari, mas o PSB, que é o partido do subsecretário, eles criaram uma milícia digital em Guarapari e ficam me atacando diuturnamente, criando fake news, me acusando de crime, inclusive, né? Fizeram uma denúncia anônima para o Ministério Público, olha que jogo sujo, uma denúncia anônima para o Ministério Público, tiraram um print dessa denúncia, encaminharam com essa denúncia um organograma, me acusando de crime, e espalharam em diversos grupos de WhatsApp da cidade e do Estado. Porque a gente Mas o senhor atribui isso a esse grupo? Eu atribuo ao PSB porque eles não fizeram nem questão de esconder. Foram exatamente os filiados do PSB que divulgaram, que compartilharam essa denúncia nos grupos, né? Então, assim, liguei para o subsecretário para falar, ele nem me respondeu, como se ele tivesse, assim, de acordo com essa política suja que está sendo feita em Guarapari. Então, assim, é lamentável, né? Assim, eu critico quando tem que criticar,
com a questão do hospital, eu vi que estava tendo alguma coisa de errado lá, subi, critiquei, critico a saúde, porque Guarapari está em último lugar, isso aí são dados, são números, mas eu jamais vou ficar criando história, acusando os adversários de uma coisa que eu não tenho certeza. Ok. Fabiano, Roberta? Fica à vontade. Não, você falando de milícia digital, falando de grupos, WhatsApp, isso é muito presente nesses grupos, isso é muito combatente nesse grupo, né? Esses grupos. Ali o senhor se expõe muito, o senhor coloca seus posicionamentos. O senhor não acha que estar mais em contato com o povo fisicamente e menos digitalmente, se é que existe o termo, seria mais interessante? Fabiano, eu acho que seria um pouco de cada, né? Você, assim, cada grupo tem em média mais de 200 pessoas participando ali. Então, quando você publica uma coisa num grupo de WhatsApp, eu participo de mais de 10 grupos de WhatsApp, a gente tem a possibilidade de chegar a centenas, se não milhares de pessoas. E assim, se eu for para a rua ficar conversando, quanto tempo eu demoraria para conversar com 100 pessoas, com 1000 pessoas? Então, assim, eu acho que tem que ir para a rua, tem que fazer esse trabalho, e nós estamos fazendo, nós temos mais de 20 reuniões em diversos bairros de Guarapari para estar ouvindo a população, mas essa participação nas redes sociais, eu não abro mão, eu gosto de participar, gosto de me posicionar. Eu acho que o político não pode criar um distanciamento do povo, como muitos fazem. Às vezes muitos vão no meu privado e você não pode ficar discutindo aí não, coisa e tal, você é deputado. Como se o fato de eu ser deputado eu fosse melhor do que alguém. E para mim ser deputado não muda em absolutamente nada. Então, assim, quem me conhece sabe que me tornei deputado, estou deputado e minha postura nas redes sociais, na rua, não mudou em absolutamente nada. Roberto Bourguignon, temos pergunta aí? Temos uma pergunta bacana aqui sobre o Georges Mitrogianes, que é o nosso amigo especialista em meio ambiente aqui no município de Guarapari. Ele fala um pouco sobre o meio ambiente. E vou até lembrar que recentemente foi criado um grupo, né, para montar um projeto de arborização da cidade de Guarapari. Eu visitei Belo Horizonte esses dias. Que cidade é a terceira cidade mais arborizada do Brasil, né? É muito mais fresquinho e tal. E até estou junto lá do pessoal para poder montar esse projeto, que dependente do prefeito que assumir será apresentado, né? Como é que o senhor vê essa situação do meio ambiente para Guarapari? Olha, é uma situação que me preocupa. Como eu disse anteriormente, no Espírito Santo foram dizimados 90% da nossa Mata Atlântica. Todo o nosso manguezal sendo aterrado. Então, assim, é uma questão que me preocupa muito porque já não sobrou praticamente mais nada. E o pouco que sobrou, eles estão autorizando o desmatamento. Então, é importante a gente estancar esse desmatamento em Guarapari, primeira coisa, e depois avançar no reflorestamento. Nós precisamos ampliar a cobertura vegetal de Guarapari. Então, assim, nas outras campanhas, inclusive, eu apresentei um plano de plantar pelo menos 1 milhão de árvores em Guarapari, na cidade e também, obviamente, no interior. Porque nós temos, assim, resquício de Mata Atlântica em Buenos Aires e outro em Boa Esperança. Então, é preciso criar um corredor ecológico, por exemplo, entre essas duas matas, né? Então, assim, é preciso replantar muitas árvores para que seja criado esse corredor ecológico, por exemplo. Então, assim, é muito importante a gente plantar árvores na cidade, mas também cuidar da nossa natureza aí no interior, que está sendo devastada e, assim, e menos vigiada, porque são áreas mais afastadas, mais isoladas, que as pessoas às vezes matam e nem a prefeitura, nem o governo do estado acaba tendo ciência disso. Tem uma pergunta aqui do Anderson Arpini. Meu zap tá bombando aqui, mas tem que divulgar um outro número, porque senão não dou conta. As pessoas mais próximas estão me mandando algumas perguntas aqui, inclusive o Anderson Arpini. Ele mandou uma pergunta, mandou um texto gigantesco. Vou tentar falar aqui. Deputado, o senhor, como presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, deve ter percebido que o Estado não tem investido no turismo da cidade de Guarapari. Anderson Arpini está dizendo isso. Em 2006, a Prefeitura anunciou o melhor verão dos últimos 10 anos e, junto com o governo do Estado, realizou várias atividades turísticas, esportivas e culturais. Movimentou, de fato, o verão em 2017. O secretário de Estado de Turismo, em parceria com o SESI, trouxe o projeto SESI Sol, que realizou várias atividades, entre elas noites de forró na área ao longo de janeiro. Guarapari, de fato, recebeu um dos melhores verões dos últimos 10 anos.
Após a assunção da nova gestão de Casagrande em 2018, não houve nenhuma ação turística para valorizar o verão de Guarapari. O verão 2019 não recebeu nenhum projeto para as praias e para a cidade. O Anderson Apino está afirmando isso. O subsecretário de Guarapari caminha apresentando que realizou uma pesquisa para coletar dados para desenvolver o projeto para a cidade. Porém, o planejamento estratégico 2015-2018, outra pesquisa bastante similar, já havia sido contratada e pontuou tudo aquilo que se repete, ou seja, já havia um planejamento que merecia continuidade das ações. Qual a posição do deputado acerca da falta de habilidade da Secretaria de Estado de Turismo para com Guarapari? Pergunta do Anderson Apino. Mas depois de uma pergunta dessa, não tem mais pergunta. Muito grande. Responde aí, deputado. Então, estou presidente da Comissão de Turismo e tenho acompanhado de perto o trabalho do governo do Estado. E realmente o que eu posso falar é um trabalho horroroso. Nada de fato realmente foi feito durante esse ano. Né? Me apresenta uma ação da Secretaria de Turismo. Vocês não vão saber me dizer. Fizeram uma pesquisa, né? Tem uma pesquisa que, inclusive, Guarapari fica bem nessa pesquisa, Sim. foi apresentada. Né? Mas é a mesma pesquisa que sempre é feita todos os isso verões, que ele afirma aqui. E os dados são praticamente o mesmo. Então, fora essa pesquisa, não foi feito absolutamente nada. Retiraram os técnicos da Secretaria de Turismo e colocaram um monte de parente de político lá. Então, assim, uma coisa que já estava ruim, o turismo do Espírito Santo conseguiu ficar pior. E, para piorar ainda mais, o governador retirou recurso do turismo para esse ano de 2020. Então, trocaram os técnicos pelos políticos e retiraram o orçamento do turismo. Então, isso aí não tem como dar certo. Né? Na verdade, tem que colocar gente capacitada lá, que tinha muita gente boa lá, e aumentar o orçamento do turismo. Eu acho que daí a gente vai começar a ter uma melhora. Cadê o transatlântico, por exemplo? Né? O Espírito Santo não recebeu um transatlântico no verão de 2019, 2020. Eu acho que foi o primeiro, depois de 20 anos, que não recebe. E não tem nenhuma perspectiva para receber o transatlântico. Então, de fato, realmente, eu avalio o trabalho da Secretaria de Turismo estadual como muito ruim. Essa história do transatlântico, inclusive, a gente ficou sabendo de uns bastidores, não, Eucler? O pessoal do transatlântico veio, bateu na porta, ninguém recebeu, eles foram isso embora, aí, né? na época da outra gestão. Complicado. É complicado. Eucler, assim, aproveitando já que eu falei essa questão do transatlântico, mais um fake news que o pessoal do Jetson novamente está propagando na cidade em relação a mim, que eu fui contra trazer o transatlântico para Guarapari, que eu queria levar o transatlântico para Vila Velha. Nunca, absolutamente nunca teve essa história. Mais uma fake news que está sendo. E eu todo dia na rua tenho que ficar desmentindo isso, porque infelizmente acaba propagando de uma tal forma que infelizmente a população mais desinformada acaba acreditando. Mas assim, nunca teve absolutamente nada, deputado, em relação ao transatlântico. Eles, inclusive, eu vi esse post, inclusive tem uma matéria que eles compartilharam do portal, mas o senhor foi subsecretário em Vila Velha. Sim. Teve uma reunião, Vila Velha ficou realmente interessada nos transatlânticos? Sim, não, nos... transatlântico, né? Teve uma Cruzeiro. reunião Sim. disso. Cruzeiro. Assim, Cruzeiros, para falar a verdade aqui com a população, o que aconteceu? Na época, o César Colnago era o vice-governador e ele tomou frente dessa parte de transatlântico. Então, ele me chamou, juntamente, eu era responsável pelo turismo de Vila Velha, o prefeito Max Filho, e ele disse para a gente que a Codesa estava realizando um estudo no litoral do Espírito Santo para identificar os melhores pontos de fundeio para os transatlânticos. E que os 3 melhores locais identificados tinham sido Guarapari, Vila Velha e Vitória. Certo. E que a escolha seria uma escolha técnica. Mas em nenhum momento teve um pedido meu para ir transatlântico, tirar transatlântico, até porque isso não existe. Guarapari pode ter transatlântico, Vitória, Vila Velha, não é um ou outro. Eu acho que várias cidades podem se preparar para receber transatlântico. Então, criar essa história aí que não tem nada a ver. Não, mas na verdade, na época, a gerência que veio aqui para uma visita técnica em Guarapari comentou que, como o Espírito Santo não é um estado tão grande, que seria em apenas um lugar. Por isso essa confusão. Estamos aqui ao vivo com o deputado Carlos Von, aqui no nosso podcast Na Pauta, já quase 1 hora de transmissão. Agradecendo a todas, olha, tem muita gente participando, isso a gente fica feliz.
um projeto que começou aqui, eu, Fabiano, Roberta. Fabiano trouxe a parceria lá para a TV, estamos fazendo ao vivo e eu acho que é um espaço de debate que falta em Guarapari. Né? Então, parabenizar as pessoas que estão participando. Roberta e Fabiano, para ficar à vontade aí. Deputado, a gente sabe dos gargalos de Guarapari. O senhor, como deputado, não tem a caneta para resolver algumas coisas. Mas, voltando ao tema, em sendo prefeito, como é que o senhor pretende tratar as questões assim, que eu diria que estão deixando para a última hora? E na última hora não dá para resolver. Nós já vivemos hoje um caos na mobilidade urbana. Se fala de uma ponte que eu lembro há 44 anos, de uma outra ponte, se Graciano não tivesse feito essa outra, vou repetir o que eu falei no programa passado, essa ponte de retorno do centro da cidade, a gente estaria, eu volto a dizer, só com aquela outra ali, eu acho que não teria ninguém que teria feito. Mas a gente tem a mobilidade urbana, a gente tem um aeroporto aí caótico, a gente tem uma série de problemas de infraestrutura seríssimos na cidade. Se a gente quer receber um turista japonês, americano, a gente tem artistas que não vêm para cá de avião porque não tem lugar. Verdade. Um voo charter para trazer um grupo de turistas norte-americanos ou europeus não tem como chegar. Como é que o senhor pretende tratar essas questões assim que também são primordiais? Quer dizer, a gente tem uma série de problemas, ou seja, o município é uma bomba. Verdade. Tem a educação com problema, a saúde com problema, a infraestrutura com problema. Como é que o senhor pretende tratar essas questões? Olha, Fabiano, em relação ao aeroporto, o nosso aeroporto de Vitória foi inaugurado, um belo aeroporto, considerado, está entre os 3 melhores do Brasil, fizeram uma pesquisa e já está apto para receber voos internacionais. Falta, eu acho, talvez um empenho da própria Secretaria Estadual de Turismo para concretizar isso daí. Mas, assim, Guarapari também poderia ter um aeroporto internacional, né? Como, por exemplo, Porto Seguro tem, né? Uma construção pequena, simples. E o que disse o aeroporto é internacional não é o tamanho da pista, não é a construção, né, do aeroporto. E assim, já passou da hora da gente tirar aquele aeroporto ali do bairro Aeroporto, no caso, né? E levar lá para Setiba, onde que, na época, o Orly, como prefeito, até trabalhou bastante nesse... Tem um projeto disso. Tem um projeto, trabalhou... Tá dentro do PDM, né? Infelizmente, como assumiu o atual prefeito, eles tinham uma rincha política e não deu seguimento a tudo que foi conquistado na época do Orly. Mas a gente não tem essa vaidade. Então, assim, é importante dar seguimento a esse trabalho do aeroporto lá em Setiba, né? Eu acho que isso aí vai realmente trazer um benefício imenso para Guarapari, porque também a pista hoje, que é o aeroporto, pode servir como uma pista para desafogar aquele trânsito do aeroporto ali, que está caótico, né? É um dos pontos de estrangulação da cidade, é ali naquela rotatória do Extrabom. Né? E outras pequenas intervenções no município, uma reengenharia do nosso tráfego, eu acho que ajudaria muito também a mobilidade urbana, a ampliação das ciclovias. Nós temos o trabalho em Vila Velha e Vitória, em Vila Velha, que é o Bike VV, que é a bicicleta compartilhada. É uma coisa simples. Mas tentaram isso aqui no verão, não deu certo. Mas foi diferente, né? Lá tem as estações das bicicletas, essas amarelinhas aí que eles trouxeram, eles colocam em qualquer lugar, é um sistema diferente. Em Vila Velha funciona muito bem essa bicicleta compartilhada. Enfim, tem muitos projetos bons aí que podem ajudar na mobilidade urbana de Guarapari. Só para finalizar, pode falar, Fabiano. Para finalizar talvez as minhas perguntas. Não, tem mais. Vamos esticar mais um pouquinho. Para o pessoal poder continuar aí. Deputado, a gente tem uma sede da prefeitura, sede própria. A gente tem uma sede que começou há muitos anos aqui na rodovia João de Santos Neves, na Roberta Parada. E nós temos uma outra sede na Praia do Morro, um prédio que foi adquirido pelo município. O senhor construiria a que está parada há mais tempo? O senhor daria seguimento à reconstrução, à reforma desse outro prédio que tem aqui na Praia do Morro? Como é que o senhor faria com esse patrimônio e essas obras que estão paradas, que são dinheiro do município colocado ali? De fato, na época, o Casa Grande, onde tem o supermercado Casa Grande, foi vendido. Uma almoxarifada, né? Uma almoxarifada da prefeitura foi vendido para o Casa Grande.
com esse argumento que com dinheiro eles construiriam uma nova sede, né? Foi desapropriar um terreno, mas ficou nisso, né? Tem uma obra abandonada lá. Ao invés de dar continuidade àquela obra, desapropriou um prédio podre ali na Praia do Morro, onde ficou ali mais de um ano fazendo obra, mas se você passar hoje lá, está da mesma forma como estava há um ano. Agora tem um muro, tá diferente. Colocaram um muro lá? Eu não percebi isso aí. Então, assim, você tem razão, Fabiano, ficou tudo assim muito bagunçado, né? Uma sede na prefeitura e duas outras paradas e um monte de imóvel alugado, a prefeitura gastando uma fortuna com aluguéis para manter secretarias espalhadas na cidade toda. O ideal é realmente a gente ter uma sede que contemple, se não todas as secretarias, mas a maioria, até mesmo como uma forma de economizar com esses aluguéis que a prefeitura está pagando. O que o senhor faria com essas obras? Olha, a gente precisa analisar primeiro aquele prédio podre que foi desapropriado lá, que é um prédio residencial, ou seja, um elevador pequeno para atender um prédio residencial, que tem varanda, né? Então, assim, não tem cabimento nenhum, na minha opinião, uma prefeitura dentro de um prédio residencial, né? Ou se vende aquilo lá, vende outro terreno, junta tudo para fazer um só, né? Ou avalia melhor a estrutura daquele prédio e vê a possibilidade de continuar aquela obra, que eu, na minha opinião, eu acredito que seja inviável. Vamos botar uma pimenta aqui, uma pergunta do Cristiano Rosa, jogar uma bomba para cima do deputado, e apareceu aqui para mim na hora, tá lá na live. Política. Deputado, nos bastidores políticos, pergunta do Cristiano, há rumores de que o deputado vai para Brasília tentar passar por cima da executiva estadual do Avante. Por que esse tipo de comportamento, já que foram a estadual e a municipal do PTB, né, antigo Avante, que ajudaram o deputado a sentar na cadeira? Pergunta do Cristiano Rosa Vieira. Assim, na verdade, não existe absolutamente nada nesse sentido. O Cristiano, por exemplo, ele está como tesoureiro do Avante e fica o dia inteiro me agredindo, me atacando nas redes sociais, né? Nós temos o atual presidente, o Max, que é um cara que inclusive foi o meu assessor, mas que algumas pessoas falam que ele tem espalhado aí que eu não vou ser candidato. Né? Então, assim, eu de fato, quarta-feira que vem eu estou indo para Brasília conversar com o presidente nacional para que a gente possa ter a garantia realmente que se for... Aí o senhor já se enrolou, né? O senhor é candidato, pré-candidato. Que se a ideia realmente, né, for ser candidato a prefeito de Guarapari, que a gente tenha a garantia realmente do partido que a gente possa ser candidato. Mas na verdade, assim, quem está falando... O senhor tem medo de não ser candidato por causa do partido municipal? Eu preciso ser sincero que eu tenho receio porque eles estão propagando isso daí nas ruas, né? Então a gente precisa da garantia do presidente nacional que, de fato, se a opção for realmente em disputar a eleição, eu preciso ter a garantia do partido. Entendi. Tá aí, a pergunta foi feita, nós estamos ao vivo aqui com o deputado Carlos Von, depois você vai conferir na TV Sudeste a reprise deste programa. Roberta Boguion tinha mais perguntas. Você tá bonzinho comigo, hein? Guto, Palinha, Cristiano. Só gente boa. É porque, aproveitar... Pessoas abençoadas. Roberto, Fabiano, aproveitar, deputado, é porque, assim, quando eu falei que traria o Carlos Von aqui, nós vamos trazer todos, inclusive o prefeito, né? Que muita gente tenta falar mal de mim para o prefeito, como se eu fosse contra ele. Não sou contra ele, não sou contra o Carlos Von, contra o Jetson. Inclusive, eu briguei com o Jetson na outra eleição, hoje me dou muito bem com ele, então não sou contra ninguém, eu faço o meu trabalho. Então, você vai trazer o Carlos Von, vocês brigaram. Uma briga minha particular que eu tive com ele é uma coisa, o Portal 27 é outra. Então, nós vamos trazer os pré-candidatos, vamos fazer as perguntas. A pergunta do Cristiano foi feita, né, claro, na educação, no talento, grosseria, xingamento, não. Mas a gente tem que perguntar, porque as pessoas acham que tem um acordo com fulano. Eu não preciso, eu sou servidor efetivo de Piúma, recebo meu salário lá religiosamente todo mês, meu salário não é ruim, por isso que eu vou e volto todo dia. Então, assim, eu não preciso de A, de B, de C. Faça chuva ou sol em Guarapari, eu continuo recebendo meu salário na cidade de Piúma, que eu amo muito. Então, assim, não tem que puxar saco de ninguém. Sem prefeito, sem câmara, sem fulano, sem seu... Eu não posso ficar sem meus clientes.
esses espaços que vocês estão vendo aqui são dos clientes, os parceiros que têm nos ajudado. Então a gente faz pergunta, e é isso que dá a credibilidade, né, Fabiano? Da imprensa, né? Verdade. E até aproveitar, deputado, eu não tenho procuração para responder por ninguém, mas devo dizer ao público que nos assiste, os internautas, os amigos que nos acompanham aqui, que eu tenho um contato muito próximo com o presidente do Avante Municipal, Marcos Júnior, e que, em momento algum, eu diria que eu tenho um contato diário com ele. Temos uma amizade muito estreita, relacionamento profissional também, da empresa dele com a TV. Então, não tenho procuração para dizer por ele, mas eu posso dizer o seguinte, que em momento algum houve essa manifestação de que o senhor não seria candidato por conta da presidência municipal. Pelo contrário, quer muito que o senhor seja candidato pelo Avante. Que bom. Em Guarapari. Isso eu não estou falando por ele, mas eu estou falando o que ele fala. E o que o grupo que se reúne todas as terças-feiras na casa dele, né, o grupo político, quer muito que o senhor seja deputado, que o senhor seja candidato pelo Avante em Guarapari. Até porque é um dos partidos que eu acompanho mais bem formados, né? Organizados. Acho que o outro que tem aí é o do Dantas. Mandar um abraço ao nosso eterno presidente. Está lá ajeitadinho o partido dele e alguns outros partidos também. Creio que ele, óbvio, até pela legenda, né? Enfim, eu acredito que não vai mais aí. Vamos trazer o Max aqui também no nosso podcast para ele falar também. Na verdade, assim, só para complementar o que o Fabiano falou, na verdade é um conjunto de ações, né? Já saíram diversas notinhas em jornais de âmbito estadual, da qual a estadual não me daria legenda para disputar, por pressão do governador Casagrande, para ajudar o candidato dele aqui em Guarapari. Então, assim, é muita conversa, é muita história, e a gente precisa realmente, de fato, ter essa garantia da Nacional, entendeu? Então, assim, obviamente que eu estou indo para Brasília não só para isso, nós vamos buscar recursos junto com os deputados federais, com o senador, vamos ter uma agenda muito boa, e uma das agendas que eu vou ter, de fato, é para conversar com o meu presidente nacional, que eu nunca tive a oportunidade de estar presente com ele, então é uma boa oportunidade para conversar com ele. Em relação ao Max, de fato, ele nunca me falou isso daí, né? Pelo contrário, assim, publicamente ele sempre se manifestou no sentido que eu vou ter direito a disputar a eleição no partido se eu quiser. Divulgou isso em veículos de comunicação. Em veículos, divulgou isso aí. Com certeza. Mas, por outro lado, várias pessoas que conversaram com ele me trouxeram uma outra mensagem, entendeu? Então, às vezes, no público é uma coisa, no particular é outro, né? Então, assim, a gente precisa, volto a repetir, ter a garantia que, se for essa da vontade de Deus, a nossa vontade, poder disputar. E, Wilco, eu quero dizer, assim, o seguinte em relação ao Portal 27. Nós já tivemos assim um desentendimento, poucas vezes, o que é normal. Faz parte. Né? O que é normal. Mas assim, eu queria dizer da minha admiração pelo Portal 27. Né? Nós temos portais de notícia aqui no nosso município, por exemplo, que parecem informativos do prefeito ou informativos do governo do estado. Né? Só fica divulgando coisa. E o Wilcler não. O Portal 27 vai completou 7 anos. 7 anos. Já completou esse ano 7 anos, né? Eu acompanhei o nascimento do Portal 27 e eu devo dizer aqui que eu nunca dei R$1 para o Portal 27, até porque eu nunca fui ordenador de despesa, né? Como deputado eu não tenho, e o Wilcler sempre me abriu oportunidade, então assim, é um veículo que não visa o dinheiro, que visa realmente a independência e passar boa informação para o leitor. Então assim, parabenizar até o Wilcler, mais esse espaço democrático aqui que foi criado pelo Portal 27, nós temos outros meios de comunicação que a gente deve elogiar. A TV Guarapari, por exemplo, eu acho uma boa TV. A TV Sudeste, o Fabiano, da mesma forma. Sem dúvida. Sempre me abriu espaço na televisão dele, assim, sempre foi muito imparcial. E é isso, muitas vezes tentam criar uma briga minha com a imprensa local. Né? Eu acho que Guarapari tem excelentes jornalistas, excelentes repórteres. Né? Está aqui a Roberta Borguion fazendo um excelente trabalho na tribuna, já passou pelo Portal 27, pela TV Guarapari, né, e hoje está no jornal de âmbito estadual. Na TV Sudeste também. Já passou pela TV Sudeste. Verdade.
e um trabalho elogiado por todos. Inclusive, eu quero saber, deputado, que a TV Sudeste também vai fazer alguns debates, algumas entrevistas, se o senhor vai lá dar Claro, entrevista. com o maior prazer. Sempre fui na TV, o Fabiano sempre me recebeu com o maior carinho e realmente 14 anos aí sobrevivendo, porque a gente sabe que não é fácil uma televisão local sobreviver, ainda mais num canal fechado. Né? Inclusive, Então, você que está nos assistindo, se quiser patrocinar o podcast Na Pauta, pode falar com a gente, tá bom? Manda mensagem. Na TV Sudeste também. Na TV Sudeste também, ó. Você vai pagar por um site e ainda vai ter a TV lá que vai passar. Então, ó, melhor que isso, marketing. um grande debate aqui, olha, tem muita gente mandando mensagem, assim como foi no Osiel, né? Já vamos encaminhando para o finalzinho. Vou fazer algumas perguntas aqui que foram... Pode fazer. E assim como eu falei para o Osiel, deputado, você e sua assessoria podem responder as pessoas aqui depois. Claro. Tem muita pergunta aí que ficou por fazer. Eu vou até lembrar alguma aqui que eu queira fazer para dar aquela espetada normal que o jornalista tem que fazer, né? Deputado, com relação... Vou fazer uma pergunta simples. Enquanto o Roberto dá uma olhada, já tem pergunta na Goli? Pode fazer. Pode fazer, Roberto. Falando um pouquinho sobre emprego. As pessoas cobram muito sobre emprego em Guarapari. Não temos o Cine atualmente, né? É uma briga constante, mas até hoje não há um Cine em Guarapari. E onde as pessoas vão poder trabalhar, que portas poderão ser abertas para novos empregos na cidade? Propostas de emprego para Guarapari. Em sendo candidato a prefeito? Assim, primeiramente falar que é um absurdo Guarapari ser a cidade com a maior taxa de desempregado do Espírito Santo, não tem um Cine para poder ajudar essas pessoas. Então, nós já fomos no governo do estado, o secretário Bruno Lamas, que é o secretário responsável pelos Cines de todo o estado, pediu o apoio dele, só que ele foi bem claro, a responsabilidade do Cine é da prefeitura. O estado apenas entra como um apoio, com equipamento, com computador, mas quem deve equipar o Cine é a prefeitura. Né? A estrutura, A estrutura, né? Isso. E, assim, o que Guarapari precisa fazer para a geração de emprego é investir nas suas vocações econômicas. E quais são as vocações econômicas de Guarapari? O turismo, eu acho que tem como a gente avançar muito no turismo. Por mais que pareça redundância falar isso, mas nós temos um pensamento que é possível ampliar muito o número de empregos no turismo de Guarapari. A construção civil de Guarapari, que hoje se tornou o motor da economia, né? Eu acho que é a indústria que mais emprega no município de Guarapari, então tem como a gente fortalecer ainda mais a construção civil. A pesca de Guarapari totalmente abandonada, é uma grande vocação que nós temos, assim como a agricultura. Então, essas são as 4 vocações econômicas de Guarapari que tem como a gente fortalecer e ampliar. E, obviamente, tentar trazer indústrias, principalmente naquela região da BR, como está sendo implantado ali a Autoglass, tem a empresa do DNA Brasil. Então, fazer um esforço grande para poder trazer indústrias, obviamente não poluidoras, indústrias que vão respeitar o nosso meio ambiente, para serem instaladas na margem da BR. Que agora com a BR duplicada, nós temos a rodovia do Sol duplicada já, é uma infraestrutura muito boa para que as indústrias possam se instalar aqui no nosso município. Nós E temos o até polo industrial? Polo industrial que foi comprado, né? Foi uma aquisição aí antiga, foi até uma verba que veio do governo do estado de quase 5 milhões. Isso. E o polo industrial está lá, parado, abandonado, no matagal danado. No matagal danado. A gente precisa avaliar o polo industrial com mais cuidado, né? Porque eu já ouvi pessoas falarem que não tem água ali, por exemplo, para atender as indústrias. Então, assim, é uma avaliação que a gente precisa fazer com mais critério, mas nós já temos a BR, né? O entorno da BR ali que pode ser instalado as indústrias, como já está sendo. É um excelente local e Guarapari pode se tornar uma cidade muito propícia para investir na logística também, assim como Viana tem feito. Com certeza. Olha, gente, só... mais uma perguntinha polêmica aqui que chegou? Pode falar. Do Alex Williams, falando um pouquinho aqui. Os casos de corrupção ativa da cidade, caso você se eleja, você vai dar continuidade às investigações e buscar a prisão dos envolvidos caso seja comprovados os crimes? Sobre a CODEG, você manteria esse serviço nos moldes que está sendo gerido hoje em dia? Teve acesso aos documentos do Tribunal de Contas que sugerem uma análise da ingestão? Assim, na verdade, o que existe hoje são denúncias, né? E nós temos as instituições competentes para estar fazendo a investigação, que não é o prefeito.
né? O prefeito não investiga, o prefeito não prende, né? Então, assim, o prefeito tem que se preocupar em cuidar da cidade e evitar realmente que haja corrupção dentro do seu governo, né? Então, assim, eu acho que são denúncias aí que estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas, que é um órgão competente, pelo Ministério Público, e fortalecer essas instituições para que eles continuem realmente desempenhando esse bom trabalho. Mas o prefeito, não, volta a repetir, não prende ninguém. Nessa época aí do coronel nordestino, acho que já passou já, né? Então, é importante a gente respeitar as instituições. Ó, resposta do Marco Júnior aqui. Boa noite, Wilker. Ele vai ser candidato sim, só depende dele. O partido está de portas abertas e ele sabe disso. Então a resposta do Marco Júnior aí. Agora eu vou ter que dar o direito de resposta aqui ao PSB, que o deputado deu uma lambada ali e o Leandro Inácio me respondeu. Eu vou falar aqui logo para ficar registrado, tá? E aí o deputado, se quiser fazer a tréplica, prefiro que não, porque depois vocês resolvam isso posteriormente, mas vai aqui o direito de resposta. Boa noite, Wilker. Gostaria de deixar registrado ao vivo a solicitação do direito de resposta do PSB de Guarapari em face aos ataques covardes e levianos que estão proferidos pelo deputado Carlos Von neste momento. Registro que nunca o PSB de Guarapari ter sido procurado pelo deputado e que possuímos uma executiva municipal com pessoas de reconhecida relevância e serviços prestados em várias esferas de nossa sociedade, as quais não coadunam ou permeiam por qualquer espaço que possam denegrir ou caluniar pessoas. Prezamos pela política como ferramenta de transformação da sociedade. Leandro Inácio, líder do PSB, presidente do PSB de Guarapari, está aí o direito de resposta. Se quiser mais direito de resposta, aí vamos ver com a nossa assessoria jurídica como é que fica isso. Mas é bom o debate ao vivo, né, Fabiano? Com certeza. Debate ao vivo. Deixar tudo claro, né? Deixar tudo tratar claro. com clareza esses temas, inclusive, aproveitar aqui, deputado, agradecer o elogio que o senhor fez à TV, em nome do Wilker, agradecer os elogios que o senhor fez também ao portal, mas dizer que como jornalista, como, digamos, empresário do meio e ligado a várias pessoas, tenho amigos em vários portais, tenho amigos em outros veículos. O senhor falou na questão das eleições para diretor de escola, que o senhor pretende, se for o caso, dialogar mais com a categoria. O senhor falou de portais que parecem ser porta-vozes de governo. Se funciona como informativo do governo. Né? O senhor não acha que seria interessante, da mesma forma que o senhor pretende dialogar com a categoria da educação, dialogar também com os veículos que o senhor acha que fazem esse trabalho e aí então colocar tudo em pratos limpos, com clareza, como foi colocado aqui pelo Leandro, pelo Max, ao invés de se opor a esses veículos, e aí sim, alguns veículos acharem que o senhor é contra a imprensa, ou que a imprensa é contra o deputado. Assim, não se trata da imprensa ser contra, são poucos portais de notícias aí que fazem, na minha opinião, um trabalho sujo. E eu, assim, sou uma pessoa transparente, entendeu, Fabiano? Se eu vejo alguma coisa errada, eu, independente, assim, se for policial, político ou um jornalista, eu preciso me manifestar. E, de fato, é conhecido pela população toda aí que tem um portal de notícia que trabalha, inclusive, nas campanhas do prefeito e vive o dia inteiro para me agredir, para me caluniar. Mas o senhor não acha que entendeu? seria interessante dialogar com ele e resolver essa situação? Assim, se eu perceber que é algo que ele não está fazendo por maldade, eu acho que vale a pena o diálogo. Mas como você fica muito claro que ali existe uma maldade envolvida, você vai dialogar para quê? Né? E assim, eu fiz questão aqui de elogiar o trabalho do portal, de você. Tem a Colina também, a Rosemarie, que sempre me recebeu lá com o maior carinho. O Theo Miranda também sempre me recebeu. Em sendo prefeito, vamos falar essa palavra, está em sendo prefeito, aproveitando a pergunta do Fabiano, o senhor vai atender a toda a imprensa, atender no sentido de dar entrevistas, passar informações, convidar para os eventos? É possível isso ou o senhor vai ter escolher os veículos? Como é que será isso? Só para complementar o Will, como ele falou, no caso de veículos que ele acha que são importantes também. São importantes também. Tem os seus seguidores, tem as pessoas que admiram também o trabalho deles. E esses veículos, o senhor acha também que tem essa postura, seriam convidados a sentar para dialogar? Claro, claro. Assim, eu acho que independente da linha
que o meio de comunicação segue, o prefeito não pode ter discriminação. Ele precisa chamar todos, né? Independente se ele tem algum tipo de problema com um jornalista aqui, outro acolá, mas ele não pode discriminar ninguém. Então, um evento, por exemplo, como esse do hospital aí, eu acho que toda a imprensa deveria ter sido convidada, não apenas aqueles jornalistas que ele considera mais próximo a ele. Então, isso aí, caso seja essa decisão aí de vir candidato a prefeito, é um compromisso que eu já faço aqui, está gravado, de tratar todos de forma igual, agora, sem deputado, privilégio. Aproveitar e fazer uma pergunta que muita gente comenta, a gente está aqui, a imprensa serve para passar o que as pessoas falam pela rua, nos bastidores da política. O senhor, não existe um vitimismo de sua parte? Vou explicar, né? Óbvio, o senhor é pré-candidato, disputou várias eleições, inclusive eu e Fabiano estivemos na primeira trabalhando com o senhor, né? Na primeira não, na segunda, né? Trabalho profissional. Eu sou atacado, eu sou perseguido, tem esse discurso de sua parte, e fulano, como o senhor disse aqui do PSB, que eu li a nota de resposta, não existe um vitimismo de sua parte? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, eu não vejo o prefeito Edson, e apanha muito, mas eu não vejo ele, estão me perseguindo, eu sou perseguido, estão contra mim, não vejo também o Jetson fazer essa linha, estou falando dos principais, né? Não é um vitimismo, realmente você é perseguido pela imprensa, pelas pessoas? Não, assim, as pessoas precisam entender que a gente tem família, né? Eu tenho filha, eu tenho mãe, e assim, muitas vezes eu acho que eles exageram um pouco, né? Já me acusaram de ser assassino, de ter cometido um assassinato há 20 anos atrás, já me acusaram de tráfico de drogas, já me acusaram de ser corno, de ser gay, de ser tudo que você imaginar, já falaram que eu sou. Então, assim, eu não ligo, né? Eu sou calejado. Mas teve algum problema ser gay? Não, né? Não tem problema nenhum. Porque... não tem, mas, inclusive, foi bom ter... Deixaram até recado no cemitério, né? já deixaram recado no cemitério, né? Fizeram um trabalho lá no cemitério. Então, tem de tudo. Deus me livre. Assim, tem de tudo na política, entendeu, Euclides? E assim, o Edson não reclama em relação a isso. É um direito dele, mas eu acho que muito do desgaste dele hoje é por ele não ter respondido algumas coisas que foram criadas contra ele, né? Eu acho que muito do que se fala contra ele é verdade, mas muito também é mentira, é fake news. Então, a nossa militância não trabalha dessa forma. A gente procura falar mais sobre nossas propostas, falar sobre mais as nossas ideias e fazer a defesa quando nós somos atacados. Né? Eu falei do PSB aqui agora porque a gente está sendo covardemente atacado pelo PSB de manhã, de tarde e de noite. O discurso do Leandro Inácio é muito bonito, mas a prática que a gente está vendo hoje aí é diferente, e eu tenho como provar. Né? Nós já fomos na delegacia, nós fomos no Ministério Público, nós estamos procurando o nosso direito. Inclusive, em relação a fake news, você perguntou o negócio do problema de ser gay ou não, para mim todo mundo é igual, independente da orientação sexual, porque esses dias eu falei opção e o pessoal ficou bravo comigo, né? Então tem que tomar cuidado com as palavras. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor, vou encerrar, já estou falando demais. Imagina. Que o Uziel, fizemos para o Uziel, acho que foi Fabiano, não fui eu, não sei. Você. Vou falar para o senhor também. Em sendo prefeito... Essa é a minha pergunta, eu sei qual é. Então faz, Fabiano. Fala que eu já falei demais. Parada gay. Vou estender. Carnaval. Tem apoio da prefeitura em termos de recursos? Então, eu vou responder, mas só para terminar o que eu estava falando, esses dias um grupo de Facebook aí começou a espalhar que eu estava fazendo parte de uma comissão LGBTQ lá na Assembleia. Então isso aí nunca existiu, e isso aí acabou entrando nas igrejas de Guarapari como se fosse uma verdade. Eu sou suplente da Comissão de Cidadania, e essa Comissão de Cidadania recebeu um grupo para falar sobre o assunto. Então eles pegam isso aí e conseguem distorcer de um tal jeito que acaba realmente prejudicando o político, porque as pessoas acabam acreditando. Assim, eu particularmente sou contra, enquanto a cidade estiver vivendo esse drama na saúde, você tirar dinheiro da saúde para colocar dinheiro em festa. Né? Tem um governador de São Paulo, por exemplo, que quando ele assumiu o Festival de Inverno de Campos de Jordão, gastava 5 milhões de reais para fazer o festival.
ele assumiu já no primeiro ano, ele conseguiu R$7 milhões da iniciativa privada. Então, eu acho que você pode trabalhar em parceria com a iniciativa privada para a iniciativa privada ajudar esses eventos. Agora, de recurso público, eu sou contra. Carnaval também? O carnaval nós vamos ajudar através da iniciativa privada, provavelmente mais do que está sendo ajudado hoje, mas não com dinheiro público. Você pode, por exemplo, ceder o espaço para as empresas, espaço público, para as empresas explorar a publicidade e com isso arrecadar o recurso e repassar para o carnaval. Mas eu acho errado você tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública para investir no carnaval, ainda mais diante do drama que Guarapari está vivendo com a saúde. Muito bom. Mais alguma pergunta, Roberta? Vamos encerrando aqui 1h22 ao vivo. Teria muito mais perguntas para fazermos aqui. Muita gente comentando, mais de 180 comentários ali na nossa página. Mas eu quero agradecer a você, deputado, pela presença. Chamaremos os outros pré-candidatos. Agradecer mais uma vez a parceria da Roberta. Mais uma vez meu amigo Fabiano dos Santos, guerreiro aí, lutador da comunicação, né, diretor da TV Sudeste. E agradecer as pessoas que nos acompanharam pelo Facebook, ao vivo, aos 2 assessores que estão aqui quase congelando ele no ar-condicionado, mas parabéns também. E é isso, deputado. Deixa aí o senhor para as considerações finais, para a gente encerrar o nosso programa e a nossa live. Wilker, eu quero assim, te agradecer mais uma vez imensamente, agradecer aqui a Robertinha Borghion, Fabiano, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante esse espaço que você dá para que a gente possa até esclarecer algumas mentiras que são propagadas, né? Então, assim, para mim foi excelente, te agradeço de coração, você que sempre se comportou de forma imparcial. Eu acho que a principal qualidade do jornalista tem que ser imparcialidade mesmo, e por isso que você tem tanta credibilidade na cidade, assim como a Roberta e o Fabiano. Então, assim, como eu disse, não sou pré-candidato ainda, nós vamos decidir isso junto com a população, mas se for da vontade de Deus e da vontade do povo, eu quero dizer que nós vamos fazer algo totalmente diferente do que foi feito até hoje, né? Loteamento de secretarias, não vai haver, né? Você negociar uma secretaria em troca de apoio ou em troca de dinheiro, lotear os cargos comissionados da prefeitura, isso não vai acontecer. Vamos prezar pela meritocracia, fazer processo seletivo. Então nós temos tudo para fazer algo diferente em Guarapari. Mas assim, espero em breve poder voltar para estar com certeza, anunciando boas novas aí. Mas tem um monte de torpedo pesado ali, mas calma que ainda tem mais programa para frente. Então assim, te agradeço de coração, muito obrigado e muito obrigado a todos aí que participaram, né, que fizeram as perguntas, estou à disposição. Nós temos o gabinete externo aqui que nós atendemos toda quinta e sexta-feira, nós temos nossas redes sociais, caso alguém queira conversar com a gente ou fazer algum tipo de pedido, reclamação, nós estamos à disposição. E te convido para responder também as pessoas Isso aí, que ficaram para trás aí. Claro, nós vamos tentar responder a todos. Robertinha, boa noite. Boa noite, agradecemos aí a presença do deputado Carlos Vons. Bem-vindo e será sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Fabiano dos Santos. Will, agradecer a presença do deputado, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, agradecer a presença dos assessores do deputado, Roberta, sempre aqui do meu lado, obrigado por me suportar aqui do seu lado. Agradecer a nossa população que acompanha na TV Sudeste esse programa que vai ao ar lá também, a todos que participaram aqui, é muito bom estar aqui com você, uma alegria muito grande, uma satisfação imensa sempre estar aqui e esperamos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estar aqui de novo. Se Deus quiser. Congelando no ar-condicionado. Congelando no ar-condicionado. Deus que nos abençoe e abençoe vocês também. Tenham um ótimo final de semana e até o nosso próximo podcast, que agora se chama Na Pauta, o podcast aqui do Portal 27 da TV Sudeste. Um abraço e até a próxima.